Eu sou a Fernanda Belfort. E eu sou a Andréa Janer. E bem-vindos a mais um Duplo Clique. Bom, Déa, você tá de volta, pelo menos, né? Por um curto período de tempo, sim, né? Porque eu já vou pra estrada de novo quinta-feira, depois semana que vem eu fico a semana inteira, depois na seguinte eu vou viajar de novo. Tá difícil a gente conseguir assim, essa agenda para fazer o podcast. A gente está rebolando aqui para conseguir fazer os nossos podcasts semanais, mas a gente está firme e forte, né? Um pouquinho de atraso, mas cá estamos. Às vezes atrasa um pouco. Eu também estava resfriada esse fim de semana. Também, às vezes, dá tudo. Essa semana estou trabalhando loucamente. Faz parte, né, gente? A vida acontecendo, né? Life happens, exato. Esse podcast é o nosso hobby, né, Déa? Porque a gente não tem nada o que fazer já, né, amiga? Então, é isso, entendeu? Exato. Mas bom, aí, essa semana tinha bastante coisa, né, pra gente falar, entendeu? Mas a gente resolveu começar com assuntos leves. Mas comece falando de como foi seu curso em Copenhague, vai. Foi muito legal. Agora estou certificada para fazer Foresight. É um assunto que a gente fala bastante agora na Oxygen. Pode. Não, tô brincando. Você já podia fazer, amiga. Vai, hello. Mas tudo bem, que bom agora, hein? Tentar certificada. Nada como ter um certificado para botar no LinkedIn, né? Aquele assim, agora gostaria de compartilhar que agora recebi um certificado. Queria convidar todos, né, para darem parabéns para mim. Entendeu? Podem mandar suas palminhas. Ai, meu Deus do céu, essa delícia. Mas né? enfim, foi o máximo. Assim, primeiro que eu amo Copenhague, acho um lugar. Já falei, né, no último podcast eu gravei de lá. Eu falo que realmente assim é um povo evoluído, eles já entenderam tudo. Eles são 3 casinhas na frente do jogo, né? Então tá tudo funcionando lá, as pessoas são felizes. Eu fui no Museu da Felicidade para entender assim como eles conseguiram chegar lá, né? Porque eles estão sempre no topo do ranking dos países mais felizes do mundo, né? E quando você fica lá um tempo, você entende que é isso mesmo, né? Não é à toa, tudo conspira, né? O equilíbrio. Eu, por exemplo, troco mensagem agora com meus coleguinhas, né? E a gente está marcando uns calls e tal, e assim, o último, eles mandam o Calendly pra gente marcar as reuniões, assim, o último horário que eles mandam é 4 da tarde. Não tem call depois das 5, entendeu? Fica aquela lista de coisas assim, começa às 6 da manhã, 7 da manhã, do nosso horário, obviamente, né? E aí quando eu vejo ali, bate no 11 e não tem mais horário depois das 11 da manhã. Então eu que tenho que rebolar aqui para caber nas agendas deles, porque 5 horas da tarde eles largam a caneta e vão para casa. Então assim, temos o que aprender com eles, né? Temos o que aprender com eles. Mas o curso foi super legal. Se não fizer nada da vida, a vida tá meio ganha, né? Aqui, meu Deus do céu, se a gente não trabalhar e pagar o próprio plano de saúde, a própria educação do filho, não sei o quê, então não tem jeito, né? Brasileiro é isso, a gente tem que rebolar mesmo. Sim. É super legal que eu tive essa discussão com eles lá, né? Porque a gente, enfim, acho que talvez 30% dos meus coleguinhas eram dinamarqueses, o resto era gente de outros lugares do mundo. Tinha um rei de Java, na Indonésia, assim, não tô mentindo, era rei mesmo. Um cara super gente boa que fez 1000 rodeios até explicar que ele era rei de Java. Ele era o Head of Kingdom. E a gente fala assim, como assim Head of Kingdom? Então você é o rei. Tipo, ele, então sim. Foi super engraçado. Meu Deus! Quantos reis tem a Indonésia? Só pra eu entender o nível da importância. Não perguntei quantos tem, mas é um rei lá. Vou ter que bater um papo com o ChatGPT, porque eu não estava preparada pra isso, pra pauta. Daqui a pouco eu volto, gente. Brincadeira, conta. E, enfim, tinha gente da Nigéria, da Suíça, Dubai, enfim, Abu Dhabi. Tinha gente de vários lugares do mundo e acho que isso até é uma das principais vantagens do curso, eu acho. Você tá ali misturado com pessoas de muitos lugares diferentes, com perspectivas muito diferentes, né? E quando a gente fala de foresight, então, né, dependendo de onde você tá, algo que para alguns países é super novo, para outros já está acontecendo há muito tempo, né? Então a gente entrou em conversas sobre isso, sobre felicidade, sobre tudo mais. E os dinamarqueses reconhecem, né, que apesar de eles
né, pagarem um imposto altíssimo, que é quase 50% do que eles ganham, né? Na Suécia também tem um imposto muito alto, mas eles têm realmente muitas vantagens, né? Como educação, saúde, segurança. E eu, no meu curso, tinha uma menina que estava grávida. E aí eu puxei assunto com ela, falei, que legal, é menino ou menina? Dela, dessa vez a gente não quis saber. Aí eu perguntei, dessa vez, né, provavelmente não é o primeiro. Eu falei, não é seu primeiro? Dela assim, não, é o quarto. Aí eu assim, opa, quarto, que legal, quais são as idades e tal? Dela, não, eu tenho uma menina de 5, um casal de gêmeos de 3 e agora vem o quarto filho. A gente não quis saber, porque a gente já tem 2 meninas, um menino. Eu falei, que bacana. E aí entramos nessa conversa, falei, como é o daycare aqui? Vocês têm uma boa estrutura de creche e tal? Dela, super. Ela falou, e ela é americana, na verdade. O marido, que é dinamarquês, ela já mora lá há muito tempo. E aí na conversa ela acabou dizendo, ela falou, eu só tenho 4 filhos porque eu moro na Dinamarca. Jamais teria 4 filhos se eu morasse nos Estados Unidos. Onde, né, existe ali toda uma infraestrutura de apoio do Estado para que ela tenha uma licença maternidade super longa, tem daycare para ela poder deixar o filho para poder trabalhar. Então tem toda uma... Até concluir assim, a felicidade do dinamarquês, ela é muito menos uma busca pessoal e sim o resultado de políticas públicas, né, de um sentimento coletivo. Mas eles são mais alegres? Do que a nossa. Eles são super alegres. São. Eles não são, sei lá... Latinos. Essa coisa meio calorosa. Eles são mais certinhos com as coisas de horário. Então, por exemplo, a gente tinha aula, começava às 9. Às 9h10, já estava dentro da sala, todo mundo trabalhando. Não tem essa de ficar até às 9h30 conversando, né, fazendo aquele small talk para criar uma relação entre as pessoas. Não, a gente está ali para trabalhar. Então, assim, o almoço também era servido lá. Quando eu falo lá, não é era tipo um museu de design na Dinamarca, super legal. Então, eles serviam almoço ali mesmo, a gente tinha 35 minutos para almoçar. Quando a gente terminava de almoçar, eles diziam, peguem seus cafés e vamos voltar para a sala. Então, não tem essa coisa do brasileiro de ficar, sei lá, 2 horas conversando, fazendo essas relações que são parte por isso legal também que eles da história. 5, né? Por isso que eles param em 5, porque eles não têm esse tempo. Assim, eles não têm esse tempo, eles não estão interessados. Então, assim, são trade-offs que você faz de cultura, né? Você quer um time que todo mundo se dá super bem, todo mundo é amigo, etc., mas trabalha o tempo todo, ou você quer comprimir tudo que a gente tem para fazer no dia ali em, sei lá, 7 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, e não ter uma cultura talvez tão próxima. São trade-offs que você faz, né? Então, acho que é muito interessante como cultura, mas eles estão na rua, eles estão nos parques, eles estão nos cafés, eles estão nos bares, eles estão na rua, eles estão se relacionando, não tem talvez essa imagem que a gente ficou, né, de que eles são frios, são mais isolados. Não é isso que a gente vê quando tá lá. Eles são muito, pelo menos numa cidade grande como Copenhague, a cidade fica vibrante, assim, as pessoas estão nas ruas, né? É muito interessante. Então, acho que é um experimento legal esse do Estado, que é o contrário, né, do que a gente conhece, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem essa coisa do Estado mínimo, né? Lá é o contrário, o Estado faz um monte de coisa, o Estado é inchado, mas está ali também entendendo que é o papel dele prover soluções para que as pessoas tenham, de uma certa forma, espaço mental para perseguir coisas legais, né? Porque quando elas já estão resolvidas ali, com segurança, com educação, com saúde, sobra espaço mental para você empreender, para você trabalhar criativamente com alguma coisa. Então, acho que esse é o segredo do negócio. Você tem, assim, né, espaço mental para focar em coisas legais. Para mim é isso. E o curso em si foi legal? Foi super legal. Aquelas teorias de futuros possíveis, futuros prováveis. Sim. Acho que podia ter sido 3 dias em vez de 2. Foi muito comprimido em 2 dias. Inclusive, no final, a gente respondeu uma enquete, porque eles estavam realmente considerando fazer em 3 dias em vez de 2. E eu fui super a favor de fazer em 3 dias. E, enfim, é toda uma
metodologia, eles existem há 35 anos, né? O Copenhagen Institute for Future Studies. Eles trabalham com a ONU, eles têm uma lista de clientes globais muito relevante. Eles são uma non-profit, né? Eles são uma ONG. E a grande missão deles é espalhar media literacy, futures literacy, ou seja, espalhar esse letramento sobre futuros para o maior número de pessoas que for possível. Então, essa é a missão deles, é conscientizar as pessoas sobre a importância de estudar futuros, sejam empresas, governos, eles trabalham muito com governos também. E são discussões muito boas, né? Por exemplo, eu fiz uma pergunta sobre o quão difícil é falar sobre futuros nesse mundo que a gente vive, em que o tempo de um CEO na sua cadeira não é tão grande assim, né? Então, assim, às vezes um CEO, por exemplo, quando a gente fala de questões complexas como sustentabilidade, né? Ele, de repente, não está interessado em tomar medidas de longo prazo que vão comprometer, talvez até o bônus dele, uma promoção futura que ele vai ter, por uma coisa que ele não vai demorar muito para dar resultado. Mesma coisa com governantes, né? A gente tem esse ciclo de 4 anos. Governo também. Uhum. Governo também. Qual o incentivo de um governador, de um presidente para promover mudanças realmente profundas, se ele não vai nem colher os frutos daquilo, porque dali a 2 anos ele já tem que pensar na reeleição dele. Então eles acabam fazendo... tudo isso gera esse pensamento muito curto-prazista que a gente tem hoje, né? Em que está todo mundo trabalhando com uma agenda muito própria também, né? Uma agenda muito pessoal, com uma visão muito imediatista. Então, esses são discussões legais que a gente teve lá, sabe? Como é que você convence CEOs ou convence governantes, né, pessoas que estejam em cargos públicos, a take the long shot, né? A pensar daqui a 10, 15 anos, né? Quando eles nem estiverem mais naquele cargo. E esses são questionamentos muito legais. Aquele Roman Kznarit chama isso de pensamento de catedral, que ele diz que antigamente, quando um membro da realeza, sei lá, queria construir uma catedral, construir um castelo, ele sabia que aquilo ia levar 5 gerações. Ele nunca ia ver aquilo pronto. Mas isso não impedia de começar essa construção, né? Porque ele estava pensando nas gerações futuras. E a gente perdeu essa capacidade de pensar nas gerações futuras. A gente falou de várias coisas, tipo conselhos de empresas que hoje já começam a ter uma pessoa dedicada a pensar nas futuras gerações. Então, na hora da tomada de decisão, ter alguém que vá lembrar que vão ter, né, seus filhos e seus netos vão acabar sendo impactados por aquela decisão. Então, super legal, assim, eu acho super bacana esses pensamentos, assim, mais filosóficos, né? Eu acho que essa é uma coisa legal. Eu fiz um curso também uma vez, quando eu saí da Mondelez, e na Singularity, sobre foresight e tudo. Eu acho que é até interessante você comentar um pouco também, né? Mas está muito em cima disso, de que a gente tem que imaginar o futuro, muitas vezes, para construí-lo, né? Perfeito. E que parte deste exercício, e é um exercício super de humanas, delicioso, é esse exercício de você também parar para imaginar o que são os futuros possíveis, né? E aí tem uma parte de sair realmente um pouco do lugar comum, de pensar tudo o que são as possibilidades, para depois conseguir entender desses futuros possíveis quais são os prováveis e quais são os desejados, e o que são as coisas que você precisa decidir ou não, fazer ou não, para ir mais para um lado ou mais para o outro, né? O quanto até ficção científica e outras coisas assim ajudaram isso na inovação. E não é à toa, assim, a gente que, né, cresceu assistindo Jetsons, né, e ela ia lá e colocava um negócio no rosto, passava um spray, que era um batom, porque ela ia fazer uma vídeo ali, né, que era um telefone. E aquilo naquela época, que imagina, a gente pegava o telefone e girava assim, né, depois veio o botãozinho para telefonar e tal, né, o quanto tudo aquilo era uma coisa ainda tão longe, mas muitas das coisas que foram inventadas depois vieram desse tipo de coisa, porque se ninguém parasse para imaginar
como seria, de repente, a comunicação, e que você poderia ter uma tela, e ter um vídeo, e ter um celular com esse negócio, essas coisas jamais existiriam se a gente não parasse para pensar o que pode acontecer com o mundo, se a gente não tomar conta da ecologia, como pode ser a vida. Então, é que às vezes, né, eu acho que para as pessoas que não trabalham com isso, ou próximas que ouvem a gente, talvez ouvir, né, foresight, futuros, não consigo entender muito bem, mas isto é realmente uma habilidade, né? Tem um mercado que gira em volta disso. O mais óbvio é da inovação das empresas, mas isto vai além. Então, e até conta também, até aproveitando, tipo, o que tipo é diferente, o que você gostou, que acho que é um tópico interessante. Amei isso que você trouxe, porque é exatamente isso, a gente falou bastante sobre isso, de não imaginar. Não tô tão desatualizada, aí peguei da cabeça isso, porque nem tava na pauta, viu, gente? Foi mesmo, isso chama-se repertório, né, dona Fernanda? A senhora tem muito repertório. Por isso que a gente é amiga, né, gata? Mas me conta, que eu fiquei curiosa. Não, é interessante porque a gente falou muito sobre imaginação e isso é uma coisa que está em falta, por incrível que pareça, porque nós estamos tão mergulhados num dia a dia difícil, né, pressionado, opressor muitas vezes, e a gente não tem, nas empresas então, ninguém tem tempo para imaginar nada, né? E foi interessante porque a gente também teve um assunto, tocou num assunto enfim, obviamente a gente falou muito de IA, e como a IA pode ajudar no exercício de foresight, ou seja, uma parte importante do exercício de foresight é você, depois que você desenha esses cenários todos que você trouxe muito bem aí na sua fala, existe o comunicar esses cenários. Você precisa convencer o seu chefe, você precisa convencer o seu público de que aqueles futuros são plausíveis, possíveis, desejáveis, etc. Né? Tem essas categorias. E como a inteligência artificial vai ser útil para criar imagens, vídeos que materializam ou que tangibilizam, para dizer melhor, esses cenários que a gente está criando. Então, assim, pensa, como você falou bem do Jetsons, mas assim, Black Mirror. Black Mirror é uma materialização de ideias hipotéticas que alguém pensou e criou aquilo. Aquilo é uma visão, a gente consegue enxergar. Então, para muita gente, você precisa desse recurso para você entender de que tipo de futuro a gente está falando, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser muito útil nesse momento de você comunicar aquilo que você envision, né? Que você imaginou, mas não tão útil na hora que você está criando os cenários. Porque a gente discutiu muito isso, assim. Se você pensar na inteligência artificial como algo que é construído a partir de coisas existentes, ou seja, tudo que está dentro, né, dos LLMs foram coisas já ditas, já feitas, já criadas, você deduz que a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de imaginar. E aí a gente começa assim, será que a imaginação, então, é o nosso diferencial? Essa criatividade de pensar em algo que nunca foi criado, será que ela é nossa exclusivamente? E aí eu lembrei muito de uma fala do will.i.am, que eu assisti no AI for Good, que foi o festival que eu fui em Genebra, e ele falou assim, ele é um cara que é um compositor, né? Ele é um músico, ele é um compositor, e ele usa muita tecnologia no seu trabalho. É uma coisa que ele é muito early adopter para tecnologia desde os anos 2000, ele já usa tecnologia para criar música. E ele foi no AI for Good para falar sobre como a inteligência artificial estava impactando ou não o processo criativo dele, né? E ele falou uma frase tão bacana, ele falou assim, I still dream the dream. Ou seja, sou eu que sonha o sonho. A ideia, ela ainda nasce na minha cabeça. Depois eu uso a IA para regurgitar essa ideia. Ele até usa essa expressão que eu nem sabia que existia em inglês, regurgitate, que é aquilo que a gente faz com o prompt. Você tem uma ideia, você joga no ChatGPT ou no Claude e você, né, pede para ele te desafiar, para ele criticar, para ele trazer mais. E isso vai ampliando a sua visão, mas a ideia é sua. Então, eu achei isso muito legal e o papel da imaginação nesse exercício de foresight é algo realmente muito fascinante. Mas você sabe que
eu nessa época, né, até também estudei li alguns livros de criatividade, foi uma coisa interessante, né? E parte da definição de criatividade é você juntar, associar, relacionar coisas que não estão conectadas, né? Tem um exemplo clássico, sei lá, né, dos primeiros tênis de corrida da Nike, que a inspiração que levou, né, a invenção disso foi uma máquina de waffle e olhar aquilo e aqueles Sim, quadrados e o negócio e associar a sola, né? Então esse tipo de coisa. E aí é doido, né? Porque eu concordo que a IA nunca vai te trazer uma ideia original, mas a IA não traz só o que existe. Ela pode trazer tudo que de alguma forma já foi imaginado. Então, quer dizer, em alguns momentos ela pode ajudar, mas as minhas experiências são péssimas. Aliás, a gente, quando a gente estava tentando chegar no nome do duplo clique, lembra? A gente jogou 300 vezes da IA, não vinha nada. Eu e a Déia, até a gente chegar nesse negócio, entendeu? Então, quer dizer, não é uma coisa que a IA traz, mas concordo que tem esse lado periférico, né? E hoje eu estava até. De manhã eu estava numa reunião na escola da Bibi, né? E tava lá, né? Como que é a transição do oitavo para o nono ano, que começa o high school, pipipi, pipipi. E daí no final eu comecei a perguntar umas coisas de IA, porque eu queria pegar um pouco a opinião deles, entender, né? Entender o quanto eles estavam antenados, o quanto não. E a gente até depois estava conversando, eu fui conversar com eles no final, né? De e eles estavam sabendo, né, do estudo do MIT, eles comentaram, né, não, saiu um estudo há pouco tempo atrás, do MIT, né, de que se você usa IA, você depois não lembra tão bem o que você escreveu quanto alguém que não usou, do quanto que você vai desenvolver essa musculatura ou não, do quanto... E a gente estava até conversando, que uma coisa que eu e você, a gente fala também, né, DA, que você precisa desenvolver essa musculatura. Porque no fim do dia, quando eu penso num conteúdo que eu quero fazer novo, ou você, ou tudo, você nunca começa pela IA, né? Geralmente eu começo por uma folha de papel, um lápis, conectando coisas e pensando. E depois você vai usando IA para aprimorar talvez algumas dessas coisas. Mas acho que ainda tem muito disso, né? Assim, acho que algumas coisas de criatividade aí atrás, mas ainda é muito pouco, né? mas foi muito legal. Acho que teve discussões assim como essa, que são muito ricas, né? Com pessoas com visões diferentes, de mundos diferentes. Então, acho que é muito gostoso pensar nesses futuros e a gente, enfim, também checa um pouco ali a nossa esperança no futuro, né? Porque todo mundo ali está impactado por todas essas notícias que a gente lê todos os dias. A gente sai desse mesmo lugar, né? De que às vezes o mundo parece que está caminhando para algo ruim, para algo pior. Então também tem essa discussão sobre de onde a gente tira a esperança, de onde a gente tira otimismo, né? Então tem tudo isso também que foi muito legal. E tá com pessoas tão diferentes também, né? Porque acho que isso também é uma Super. coisa legal. Assim, né? Não tá com uma galera também que tá convivendo e vivendo as mesmas coisas. Sim, sim, muito legal. Bom, a gente combinou que a gente ia começar a nossa pauta com um assunto bom, né? Já que a gente não queria trazer coisa pesada e que a gente ia falar um pouco do lançamento dos iPhones, no fim a gente nem pensou e acabou começando com um assunto super gostoso também, né, Dé? Mas tudo bem, vamos continuar essa good vibe e acho que vamos falar dos iPhones, depois a gente comenta dos assassinatos, dos julgamentos, das coisas que estão rolando pelo mundo. Total. Então, eu baixei a nova atualização do iOS 26, que foi liberado ontem, se não me engano. Não sei quem aí que está ouvindo a gente já fez essa atualização também. Essas atualizações, elas ficam sempre meio polêmicas, né? As pessoas falam, não sei se tá boa, ouvi dizer que não tá bom. Eu acho que elas sempre melhoram muito o telefone. Eu acho que essa realmente foi uma atualização que mexeu com o visual, que é o primeiro impacto que a gente tem, né? Ela trouxe, o nome dessa atualização é Liquid Glass, então ela traz um pouco essa coisa da transparência, da claridade, que eu achei interessante, assim, o telefone fica diferente. Os ícones são meio translúcidos e você também pode até regular a opacidade das mensagens, dos ícones. Achei interessante, assim. Por enquanto, foi o que mais me chamou atenção. Tem alguns improvements, né? Algumas melhorias. O seu ainda não entrou? Eita, eu tava mostrando pra Déia. A Déia começou a falar, eu falei, meu Deus, eu ainda não baixei, como assim? Falei, né, gente, que eu tava trabalhando igual doida hoje. Aí tá aqui carregando a minha massazinha, então depois eu conto. Mas fala, Dé.
Acho que tem alguns pontos interessantes que vão além dessa interface, né? Vai muito além da estética. Ela está apostando mais ainda na inteligência artificial, né? A Apple Intelligence, como eles chamam, né? Você pode gerar os Genmojis personalizados, traduzir conversas ao vivo no FaceTime, isso eu não testei ainda, estou curiosíssima para testar, e em chamadas telefônicas também. E usar essa inteligência de uma forma visual para aprender mais sobre o que você está vendo na tela, né? O aplicativo de câmera também foi simplificado, né, com acesso mais rápido aos modos de foto e vídeo. O app de fotos também foi redesenhado, facilitando a navegação entre sua biblioteca e coleções, que eu acho ótimo, porque eu achava muito ruim o Apple Photos também, o app de fotos também, que eu achava muito ainda rudimentar. Vai ter um call screening, que filtra chamadas de números desconhecidos, algo que pode ser muito útil, porque aqui no Brasil a gente ainda tem esse problema, é seríssimo, né? Eu tenho um app separado, chama Truecaller, só para selecionar essas coisas. E é muito doido, né? Porque às vezes tem uma tecnologia que existe, que tem um app que você paga, aí de repente vem assim, embarcado no sistema operacional, destrói uma empresa, né? Tipo, lembra que a gente tinha app de lanterna? Você tinha um app separado para lanterna. Agora imagina, o negócio lá. Então, essa foi uma categoria que acabou de morrer, entendeu? Eu acho que esse update ele traz muito isso. Várias coisas que as pessoas tinham, agora elas foram integradas pelo novo sistema operacional. Então, acho que tem muita coisa interessante para explorar. Por exemplo, eu não uso o Mapas da Apple. Eu uso o Waze. E quando tem que usar mapas, eu uso do Google, o Google Maps, que eu prefiro do que o da Apple. Mas agora ela trouxe um upgrade também nisso. Ele aprendeu as suas rotas preferidas e avisa sobre problemas no trânsito. O Wallet também, que também vai ter mais funções. Ele vai aprender informações sobre seus voos e conectar com companhias aéreas. Então, acho que tem alguns improvements que a gente vai sentindo aí ao longo do caminho. Então, acho que... E também eles têm um foco em acessibilidade, que é uma coisa bem bacana da Apple mesmo, que a gente fala pouco, né? Como ela tem uma preocupação grande com a acessibilidade. Então, por exemplo, tem novos recursos para usuários de Braille e para reduzir o enjoo em veículos em movimento, que eu achei isso super interessante, assim, essa história do enjoo. Porque tem muita gente que reclama mesmo de não conseguir usar o telefone. Essa já tava, amiga. Já tava, motion cues. Eu já tava agora usando, não sei se melhora muito, agora, mas E agora vai melhorar ainda mais. Enfim, se você, só uma dica para quem estiver ouvindo e quiser fazer essa atualização, quando você clica ali né, no geral e vai no update de software, não aceite o primeiro, tem ali a gente às vezes não percebe que o primeiro update que está sendo oferecido é o 18, o 26 é o segundo, lá embaixo, bem no rodapé. Então, só para vocês prestarem atenção nisso e não ficarem fazendo o update do penúltimo, né, o update em vez de fazer o do 26. Maravilhoso, Dea. E também eles lançaram, né, os novos iPhones, porque a Apple tem 2 lançamentos. Ela mostra no primeiro semestre o que ela vai fazer e lançar de software. Então, parte dessas coisas já tinham sido mostradas para o mercado, porque eles precisam que os desenvolvedores, né, atualizem e adequem os apps todos. Então, eles precisam que todo esse ecossistema funcione. E agora eles, né, no segundo lançamento, que é o de setembro, eles efetivamente tornaram isto público e lançaram os produtos novos de hardware. Então saiu o iPhone 17, claro que tem, né, várias melhorias, não, agora vai estar mais resistente, a câmera melhorou, a bateria melhorou, então sempre tem algumas melhorias assim. Continua tendo, né, o iPhone Pro e o Pro Max, mas agora também tem uma 4ª opção, que já estava um super burburinho que eles iam lançar, que é um iPhone fininho, que é o Air. Né? Então isso também está uma mega discussão. Todos meus amigos familiares que são apaixonados e querem comprar, né? Eu tenho um irmão que mora em Nova York, ele tava, e aí? Qual eu compro? Entendeu? Eu já estava nessa. E a gente chegou à conclusão, eu e ele, né? Depois de uma discussão de uns 20 minutos no sábado, que quem ama tirar fotografia deve ter o Pro, entendeu? E que quem não é tão
tão expert nisso, assim, não faz tanta questão. O Air parece ser incrível. Obviamente, vai ter um investimento, mas eu acho que talvez um dos comentários. Eu acho que o iPhone Air e o AirPod novo, que tem tradução simultânea, foram, né, as coisas que mais chamaram a atenção, né, Dea? Pra mim foi a cordinha. Eu me matei de rir quando eu vi a cordinha. Gente, a Apple vai ter cordinha. Agora a cordinha vem. É um feature original da Apple. Quando eu vi que a Apple se rendeu à cordinha, eu falei, gente, o mundo se acabou, né? Porque realmente eu nunca me apeguei, nunca consegui usar a cordinha. Eu acho horrível aquela cordinha. Mas eu reconheço, a cordinha foi um sucesso global. Todo mundo usa a cordinha. E agora a Apple vem com... ela colocou agora nos cantinhos já eu não sei se é na capinha, se ele não deu para ver exatamente se ele vai ter um lugar por onde passa, né, um fiozinho. Eu só sei que a Apple capturou rendeu, né? E se rendeu à cordinha. Mas, Dea, o que faz todo sentido, né? Assim, como tudo na vida aqui, você vê que inovação, ela também tem uma coisa de timing, né? O mundo precisa estar preparado e a coisa assim. Total. E antigamente, cara, assim, você tinha que sair com um monte de coisa, né? Hoje, ainda mais no Brasil, que é um país muito avançado, que a gente já tem, né? Carteira de motorista digital, RG digital e tudo isso. Pix, cara, né? você não Pix precisa. também. Eu juro por Deus, meu Alelo é o único cartão que eu levo fora, agora até o Alelo tá, né? No Apple Pay. Nem sempre funciona, fato, mas já tá. Você não precisa sair com nada. Com nada, você sai só pro celular. E eu acho que eu achei uma sacada legal, é que assim, a Apple sempre teve esse lance de design, de tudo isso. Então, assim, realmente era algo que ela poderia, né, se apropriar e fazer uma versão um pouco menos, né, feia do que as que estão aí. Então, porque eles sempre foram tão, assim, sofisticados em termos de design, né? Tudo da Apple tudo é pensado, tudo é criado, mas eu acho interessante também observar como as pessoas usam, que é o que você falou, né? Tem que observar o que as pessoas estão fazendo e por que não, enfim, acrescentar, né? Agregar alguma coisa que virou meio que um lugar comum, né? Todo mundo está usando o telefone realmente como sua bolsa, você não precisa carregar mais nada além dele. Eu acho engraçado que veio também, eu acho que faz parte dessa discussão, por exemplo, aquelas marcas de cosméticos, né? Que também estão entrando um pouco nessa onda. Marcas de beleza como a Rhode, que é da Hailey Bieber, que criou, por exemplo, um gloss que acopla no celular. Já reconhecendo que as pessoas já saem somente com o celular, mas, poxa, você precisa de um gloss, a Apple ainda não resolveu isso, ela resolveu a cordinha, mas agora você vai poder levar o seu gloss acoplado no seu telefone. Preso na capinha. Exato, então assim, coisas que fazem parte da vida, né, de uma garota, talvez daqui a pouco ela faça, como a gente viu recentemente, agora um badulac para pendurar na bolsa, que é uma vodka, né, Fê? Vodka que você me mandou? Vodka, agora. Exatamente. Uma vodquinha, tipo chaveirinho, tipo pra gente. Isso. Exatamente. E que daí tem esse negócio todo de personalizar as coisas, pendurar coisas na bolsa. Porque são essas tendências, né? As marcas que conseguem entender toda essa cultura do que está acontecendo, do significado, do que as pessoas estão fazendo, se comportando e navegar nessas ondas, são as marcas que acabam. E a Apple sempre foi muito boa nisso, né? Então, sim, e eu acho interessantíssimo isso da Apple, né? Assumir que o telefone agora é tudo que você precisa carregar e como é que você vai acrescentar coisas nele para poder personalizar e além de coisas que não são digitais, né? Que você não consegue digitar, você consegue digitalizar o dinheiro, o cartão, enfim, mas o gloss ainda não. O gloss e a vodka não vai ter jeito, né? Só pra gente. A vodka não é pra prender na capinha do celular, né? Pra você pendurar na bolsa. Mas a gente ficou meio chocada, porque a gente falou, cara, como assim, né? Você vai ter uma vodkazinha pendurada? Mas interessante. Bom, Dea, falando das loucuras do mundo, porque desculpa, mas andar com uma vodquinha ali pendurada na bolsa é uma coisa que eu ainda não captei, né? Tudo bem que a gente brinca que eu e você é de duas freiras, né? Em algumas coisas, mas tudo bem, entendeu? Vamos falar um pouco, né? E entrar nos temas mais chocantes da semana e
Acho que nada, né, no Brasil, obviamente, teve, né, a condenação do Bolsonaro, daqui a pouco a gente fala disso, mas eu acho que no mundo o assunto mais falado foi o assassinato, né, do Charlie Kirk. Então, acho que esse é o principal tópico da semana. Eu acho que essa altura todo mundo já sabe o que aconteceu, a gente não precisa voltar aqui recapitular o que aconteceu. Acho que a gente pode focar mais nas repercussões e nos desdobramentos, né? Hoje, enquanto a gente estava aqui aquecendo para entrar no ar, lembrando que hoje é terça-feira, dia 15, são 20 para as 8 da noite, né? A gente começou ali por 6 da tarde a aquecer aqui a pauta para a gente poder entrar no ar. E eu, como sempre, tenho aqui uma TV ligada na minha frente, onde eu alterno entre CNN, Bloomberg e Globo News. E, para minha surpresa, a CNN estava transmitindo ao vivo a primeira, agora feira, não vou lembrar como é que é em português, hearing, como chama? Depoimento? Depoimento, muito obrigada. Depoimento. O primeiro depoimento que não aconteceu, na verdade, do suspeito, agora já réu confesso, né? Tyler Robinson. Ele foi, e a CNN estava transmitindo ao vivo, ele sentado numa cadeira, né? Numa delegacia, e um oficial de polícia fazendo as perguntas. Ele, obviamente, ficou em silêncio. Mas é esse espetáculo midiático, né? Fiquei, assim, impactada com essa cena, né? Hoje ele foi formalmente acusado. Eu fiquei chocada disso estar ao vivo na televisão. Na Quando você me falou, eu falei, não é possível, entendeu? Muito impressionante. Ele já foi acusado, já tem provas de que ele foi mesmo Tyler Robinson que cometeu o assassinato contra o Charlie Kirk. E a promotoria vai buscar a pena de morte para ele. Esse é a última notícia que saiu agora há pouco. O objetivo é que ele seja condenado à morte por esse assassinato. A gente sabe que isso virou uma questão muito pessoal para o Trump, para o J.D. Vance, para toda a direita americana, né? Então, certamente isso vai ser provavelmente um julgamento rápido e ele certamente será condenado à morte. Até porque emergiram nos últimos 2 dias alguns fatos novos, né? Eu acho que é interessante, eu não sei quem está acompanhando esse caso aí com relação, né, aos últimos acontecimentos, mas agora veio à tona uma troca de mensagens entre ele, Tyler Robinson, e o seu roommate, com quem aparentemente ele tem um relacionamento amoroso. E esse roommate é transgênero, está no meio do processo de transição. Então, é um homem que está transicionando para o gênero feminino, e eles aparentemente são conectados romanticamente. O que justifica, de uma certa forma, essa raiva de alguém que advogava, né, contra os transgêneros, né, tem uma opinião tão forte contra os transgêneros. Então, isso é um fato novo, que é bem impactante e que deve provavelmente orientar aí os próximos pronunciamentos aí do Trump e de todo mundo. Acho que eles até então não se sabia que motivos teriam levado um rapaz de 22 anos a cometer esse crime, até porque o Tyler Robinson não tinha nenhum histórico de ativismo ou de extremismo radical, mas agora começam a ficar mais claras as intenções dele e bilhetes, essa troca de mensagens, ele diz que ele não aguenta mais tanto ódio. E ele avisa que ele teve uma oportunidade de tirar a vida do Charlie Kirk, ele ia fazer isso. Ele trocou essas mensagens com esse roommate, cuja identidade ainda não foi revelada. Não se sabe o nome dele ainda, quem ele é, só se sabe que ele é o roommate do Tyler Robinson. Mas isso já foi confirmado? Sim, está na mídia americana como algo confirmado. Porque eu fiquei chocada com isso também, porque, e até, acho que todo mundo sabe, né, que o que aconteceu, né, que o Charlie Kirk era
um apoiador do Trump, uma figura que tinha, eu acho que alguns posicionamentos bastante polêmicos, vamos colocar desse jeito muito fofo, né? Algumas coisas que acho que passavam do polêmico. E, por outro lado, eu acho que ele tinha uma prática que a gente não pode deixar de comentar, que ele não era uma pessoa também que estava dentro de um estúdio gravando podcast, falando só com as pessoas que concordavam com ele, né? Ele tinha essa prática de ir na frente de um monte de gente, abrir o microfone e ter essa conversa, né? Então, tipo, ask me anything, vem aqui, questiona ou não, vamos debater, mude minha opinião ou não, mas eu acho que essa prática de diálogo é algo que precisa existir e que deveria realmente ser, né, algo central nas universidades e tudo. Então, acho que o que aconteceu, a forma que aconteceu, a brutalidade, né, do tiro e tudo isso na frente da mulher, dos filhos, eu acho que foi algo extremamente impactante e algo que começou desde o momento zero a ser, né, de alguma forma, usado de uma forma política, né, porque era uma manifestação política. E enquanto ninguém sabia nada disso, já começaram nessas especulações, até o Trump e tudo isso, já fazendo comentários e tal, bastante negativos, né, e polarizantes nesse sentido, falando que a violência e as coisas que acontecem quando são feitas pela direita são justamente para combater, né, problemas, crimes e tudo isso, é para fechar fronteira, são coisas assim muito diferentes do que é cometido pela esquerda, lembrando que o próprio Trump, né, foi vítima de um atentado alguns meses atrás, e já colocando ali, né, uma certa discussão. Ele levou um tiro no momento em que ele estava justamente sendo confrontado por uma pessoa, né, sobre as alegações que ele vinha fazendo sobre o quanto existe violência e tudo feita por transgêneros, por coisas, né, por pessoas motivadas por coisas ou temas assim. Então, acho que isso foi uma coisa bastante impactante no momento e agora isso de alguma forma se confirmou. Para mim, isso foi uma notícia ruim, isso ter se confirmado, porque acaba de alguma forma acelerando, né, essa discussão, essa politização toda que está acontecendo. Então, a gente sabe que estão acontecendo uma série de repercussões, né? Quando a gente vê essa direita americana, eles defendem muito, né, o free speech, o direito de poder falar alguma coisa. Lembrando que os Estados Unidos têm, né, as regras são diferentes. Aqui no Brasil tem coisas que são crime, né? Você fazer uma apologia ao nazismo, o racismo, coisas assim são consideradas crime. Nos Estados Unidos tem muita coisa que está embaixo desse guarda-chuva de que uma pessoa tem o direito de falar o que quiser. Mas a hora também que agora tem gente indo lá e apoiando o que aconteceu ou o ato de violência, o que, para deixar claro aqui na minha opinião, né, é um absurdo. Acho que nada justifica, né, o que aconteceu e o ato de violência que aconteceu. Isso tem repercussões e está começando uma política de cancelamento, né, Débora? Incrível, porque o que a gente observou também é que não só nos Estados Unidos, mas aqui, mas aqui no Brasil também, começou um certo movimento nas redes sociais para demissão de pessoas que tenham, em algum momento, comentado, elogiado, celebrado a morte do Charlie Kirk, né? Então, acho que isso foi também um outro desdobramento, assim, meio inesperado, né, desse acontecimento, né? Algo que vem, que mostra muito esse momento ainda de cultura do cancelamento que a gente está vivendo, né? Então, saiu uma matéria hoje no Wall Street Journal dizendo realmente que vários trabalhadores dos Estados Unidos foram demitidos ou suspensos por comentários feitos nas redes sociais em que zombavam ou ironizavam o assassinato do ativista, né? Então, empresas como American Airlines, Nasdaq, Microsoft, escritórios de advocacia, escolas e até times esportivos tomaram medidas rápidas para afastar funcionários, muitas vezes depois de campanhas online que identificaram e expuseram nomes de quem postava. O
próprio J.D. Vance, que não só na qualidade de vice-presidente, mas de amigo pessoal do Charlie Kirk, chegou a pedir publicamente que pessoas denunciem esses trabalhadores às suas empresas, né? E figuras do governo Trump, como a procuradora-geral Pam Bondi e o secretário de Transportes Sean Duffy, apoiaram essa onda de punições. Então, a justificativa dessas empresas é proteger a sua reputação e mostrar tolerância zero a discursos ligados à violência política, né? Então, assim, eu acho que é um fenômeno que mostra uma, né, queda mesmo na tolerância corporativa para manifestações políticas pessoais, né? Que é um território cinzento, assim, né? Difícil para as empresas navegarem, né? Mesmo fora do expediente, vai existir, eu acho, uma vigilância aí sobre como as pessoas se expressam, né? Claro que isso tem uma questão trabalhista aí, que a gente não sabe como vai se desenvolver, né? Enfim, como é que isso, do ponto de vista legal, se existe alguma implicação nisso, mas, enfim, acho que isso está acontecendo, chegou aqui no Brasil, né, e deixa uma questão aí, até que ponto, né, uma empresa é responsável pelas opiniões pessoais dos seus funcionários, né, ou até que ponto um funcionário pode comprometer a reputação da sua empresa através de posicionamentos assim extremistas, né? O fato é que está havendo uma caça às bruxas digital, em que as pessoas estão apontando dedos, estão denunciando, e isso é mais um desses fenômenos assim do nosso tempo, né? E acho que isso já é uma discussão por si só, principalmente quando a gente vê nos Estados Unidos que uma das grandes críticas que existia, né, da direita em relação a DEI, né, e todas essas coisas de igualdade, equalidade, era isso, que não podia se falar nada, né? Então é interessante como está tendo 2 pesos e 2 medidas aí, apesar de que no fim do dia eu acho que limite de expressão, liberdade de expressão tem limite, né? Eu confio um pouco mais na forma que o Brasil trata isso do que os Estados Unidos, mas eu li duas matérias interessantes na The Economist, uma falando um pouco, né, sobre o quanto realmente violência política, né, e de esquerda está em alta nos Estados Unidos, e eles foram, né, através desse artigo, até deixei o link aqui, puxando um pouco o que tem de estudos, né, com a quantidade de problemas que acontecem e de ocorrências que existem e tudo ao longo dos anos, se está aumentando, não está aumentando, e não tem tanto dado, né, assim, eles vão mostrando alguns gráficos, algumas coisas. Então, por exemplo, muitas vezes eles pegam a quantidade de eventos que aconteceram, que tem alguma ligação política de alguma forma, né, ou ligada a alguma coisa de ideologia, mas tem lá, né, de repente, 11 de setembro, contando como, né, 1, 2, 10 ocorrências e uma quantidade de pessoas impactadas, mas eles vão vendo tudo isso e no final eles chegam à conclusão que violência política hoje é menos frequente do que era nos anos 60, né, quando todos esses movimentos sociais, né, usavam métodos brutais. Então, acho que quando a gente entra na história, né, e pensa a época da Ku Klux Klan, a época de outras coisas, aí isso acontecia com uma frequência muito grande, mas tem também, né, um estudo do Johns Hopkins que entende que parte desses indivíduos provavelmente cometeria a violência de qualquer forma, uma coisa que a gente até estava falando um pouco nesse esquenta aqui na pauta, né, de que a gente tem a nítida sensação de que parte, né, desses eventos está sendo, né, dessas violências, assassinatos, tentativas, estão sendo feitos por pessoas que realmente têm um problema mental grande e que talvez, se não se voltassem contra alguém que está sendo um extremista falando de política, talvez tivesse contra ou tivesse fazendo isso contra outra pessoa. No caso da One Health, eu tenho um pouco mais de dúvida, pelo pouco que a gente sabe, né, ali eu acho que talvez fosse uma coisa mais política mesmo. Aqui eu tive a sensação de que, sei lá, difícil a gente avaliar, né, porque a gente não tem tanto acesso, mas que talvez fossem problemas de saúde mental realmente, que se não fosse ele, teria sido talvez outra pessoa, né? Eu acho que
somado a isso tudo, a esse ambiente super polarizado e perigoso que a gente está vivendo, tem o fato de que nos Estados Unidos o acesso a armas é muito fácil, né? Essa apologia, inclusive que o próprio governo Trump faz, né, a permitir que as pessoas se armem, né, tenham acesso, tenham direito ao porte de armas de uma forma quase indiscriminada, já se provou como assim um erro terrível, né? Os Estados Unidos têm uma quantidade de assassinatos, o número de pessoas mortas por arma de fogo nos Estados Unidos, eu nem vou arriscar aqui colocar esse número, mas é altíssimo, altíssimo. Muito porque existem esses shootings, né? Esses massacres que acontecem pelo menos 2, 3 vezes por mês. A gente às vezes não lembra ou não fica sabendo de tantos, porque até a gente já falou isso aqui no nosso podcast. Existe um protocolo da imprensa sobre como cobrir este tipo de atentado, esse tipo de massacre, porque eles têm várias teorias de que cada atirador desse que, enfim, faz um massacre desses, depois muitos deles inclusive se matam, né? Eles acabam, de uma certa forma, inspirando ou incentivando outras pessoas que têm problemas emocionais e de saúde mental, como você mencionou, e que encaram isso como né, ser mártir, assim, né? Você poder, às vezes é um ato de vingança, né, cometido por uma pessoa que sofreu bullying na sua infância, né? Então ele volta numa escola e mata um monte de crianças, como projetando aquela imagem e tal. Então tem muitos casos como esse. Os Estados Unidos é cheio de episódios como esse, e cada vez que acontece, vem à tona de novo uma discussão sobre a liberação de armas, mas fica no campo da discussão, assim, não houve ainda nada muito concreto, né? Acho que era uma pauta mais democrata do que republicana, eu acho muito bom que o Brasil não tenha ido por esse caminho, muito embora a gente saiba que o Bolsonaro, por exemplo, é um defensor dessa mesma política, né, de liberar o acesso a armas. Eu acho isso assim, acho uma coisa assim super complexa e torço para que a gente nunca chegue nesse ponto, porque eu acho que os Estados Unidos é um exemplo perfeito e acabado de como essa estratégia não deu certo e não funcionou como eles queriam. Então, assim, até quando, né? Muitas pessoas, quando acontece algo assim, falam, até quando uma pessoa qualquer pode ter acesso? Esse Tyler Robinson, na verdade, a arma era da família, a arma era do avô. E na troca de mensagens dele com o roommate, é até curioso, assim, ele fica preocupado, ele demonstra uma preocupação excessiva com o fato de que ele embrulhou o rifle numa toalha e deixou num arbusto, onde ele foi trocar de roupa para poder fugir, e quando ele viu que a polícia estava chegando, ele acabou saindo e deixando o rifle para trás, por isso que ele foi, enfim, incriminado, porque as digitais dele estavam nessa arma. E a preocupação dele era o pai dele descobrir que a arma ficou lá, que ele não ia mais reaver a arma. Curioso isso, né? Porque ele já está preocupado em ser pego. Ele falou, puxa, a hora que meu pai descobrir que eu sumi com o rifle da família, que era do meu avô, né? Então ele sabia que... no fim foi o pai que entregou. Isso que eu ia falar, no fim foi o pai, né? Que reconheceu ele nas imagens e convenceu ele a se entregar. Dea, mas você sabe que a outra matéria do The Economist que eu achei interessante é uma que fala um pouco disso, né? Assim, de como existiu, né, um movimento, né, desde Columbine, em 99, né, com essa coisa de violência armada, e depois criou-se uma onda desses tiroteios que tem nas escolas nos Estados Unidos e tudo, que é, de certa forma, uma onda de um comportamento que foi aprendido, né? E o quanto que esses episódios mais recentes de violência política, e daí, gente, desculpa que eu falei One Health, é United Healthcare, né, que é o Brian Thompson, que foi o CEO que foi assassinado, mas... Pelo Luigi Mangione. Exatamente, mas quer dizer,
como todos esses eventos estão acontecendo agora. E existe aí, né? E até interessante porque a matéria fala, né? Possíveis futuros após a morte de Kirk. Então a gente estava falando, né, de futuros possíveis. Então você vê que já é uma certa análise ali de foresight do que pode estar vindo, mas pode ter realmente cada vez mais essa normalização de violência política, né? E isso, assim, começa a ter político, ativista sob constante ameaça, levando a retração de participação cívica, né? E até, né, o próprio Scott Galloway, eu estava ouvindo o Pivot, que eles estavam discutindo isso, e ele falando, nossa, eu nunca tinha parado para pensar que poderia eventualmente estar em risco indo falar numa universidade, num campo, né, num campo aberto e tudo, e eu não sei até que ponto eu não vou repensar algumas aparições ou não. Então, até para esses creators, né, para essas pessoas, eles começam e isso acaba tirando cada vez mais o diálogo, né? E aí entra nesse estado de emergência permanente, né? Então, essa restrição de liberdade, opositores que são tratados como inimigos mortais, né, trazendo risco a toda essa alternância de poder, e muita coisa pode começar acontecendo. Eu acho que ficou aí esse legado difícil do Kirk, né? Ele foi uma figura muito central nessa conexão entre jovens e conservadorismo, e ele tinha uma forma de comunicação muito eficaz, né? Mas também em alguns momentos incendiário. Ele declarou frases profundamente ofensivas, né? E aqui até citando essa matéria da The Economist, né? Contra judeus, negros, médicos que apoiam transição de gênero, mas ele também alertou que quando as pessoas param de falar, começa a violência. Então tem essa ambiguidade, porque por um lado ele trazia diálogo, por outro lado falando o que queria, né, independente das consequências ou do que tivesse. Mas eu acho que, mais uma vez, a gente vê um risco social, porque a democracia, né, deveria ser um mecanismo de gestão de conflitos e não uma forma de exacerbar tudo isso, né? E para ela sobreviver, é preciso existir, né, diálogo, empatia, autocrítica. Não basta simplesmente ouvir o oponente, né? Os americanos precisam ouvir também a si mesmo e medir as suas próprias palavras. Então, essa foi uma outra matéria que eu achei bem interessante da The Economist. Muito bom, muito bom. Eu acho que isso que você falou no começo é muito importante. Acho que o clima político fica muito perigoso e, obviamente, o impacto mais óbvio é a perda da liberdade de expressão, né? Porque o Kirk era um defensor da liberdade de expressão e, curiosamente, né, ele foi morto no momento em que ele estava exercendo sua liberdade de expressão, né? Esse era o jeito que ele fazia. Ele ia nas universidades de uma forma muito, muito direta, muito informal e promovia esses debates com os alunos, né? Fazia com que houvesse o confronto. Esse era o estilo dele e ele ficou famoso por isso. Então, acho que tempos muito estranhos que a gente está vivendo, né? Aqui no Brasil também, quando a gente fala que o Brasil está também inflamado, né? Essa discussão sobre a condenação do Bolsonaro também gerou muita polêmica nas redes sociais e debate sobre a pena, Alexandre de Moraes e tudo mais. Eu vou dar minha opinião aqui, ninguém pediu, mas eu vou dar. Eu acho que a pena... Eu peço a sua opinião, Déa. Me conta, então, meu amor, o que você acha? Eu acho que a gente ainda não entrou no assunto mais importante do Brasil. No mundo, o Kirk realmente ganhou, mas no Brasil foi. Eu acho que a gente tem uma democracia muito jovem. A nossa democracia é muito jovem e, como toda democracia jovem, ela é muito frágil. A gente take for granted a democracia, sabe? A gente acha que ela é intocável, né? Ela tá ali. Mas a democracia é uma conquista e a gente precisa cuidar muito dela. De forma que alguém que atenta contra a democracia precisa ser penalizado. Então, eu acho que ele deveria ter sido condenado e não acho que a pena tenha sido exagerada,
porque eu acho que mais do que o aspecto técnico da soma dos crimes que ele cometeu e tudo mais, existe um componente educativo nessa pena, né? Existe um componente de dar o exemplo. E eu acho que dar o exemplo é muito importante porque a gente vive uma democracia jovem, ainda muito frágil, e a gente precisa mostrar para quem quer que vá atentar contra ela que o preço é alto, né? Então, eu sou uma super defensora da democracia, acho que a gente ainda é o melhor sistema que a gente conhece, e acho que o Bolsonaro foi punido à altura da gravidade do que ele e seus comparsas fizeram, né? Então, acho que vai discutir agora se tentativa de golpe não é igual a golpe. Eu acho isso uma conversa fiada, vocês vão me desculpar, porque assim, se você pega o celular do marido que está tentando marcar um encontro com alguém, você vai dizer, não, ele não traiu, ele está tentando trair, então eu não vou ficar chateada porque ele ainda não consumou o fato. Gente, tipo, o mundo não funciona assim, né? Ainda bem que não consumou o fato, mas seria consumado. Até porque se o golpe não for uma tentativa e tiver sucesso, nem tem a discussão, né? Exatamente. Então essa discussão, porque a tentativa não significa o crime. Gente, em que mundo vivem, né? Então, por favor, estava tudo muito, muito concreto, muito encaminhado, os planos estavam ali desenhados, estava inclusive com a ameaça de matar o presidente, o vice-presidente e o Alexandre de Moraes. Então, assim... Tem. E eu acho que assim, a acusação foi essa, né? Acho que todo mundo acompanhou. A defesa foi muito por uma parte mais processual, de que, ou discutindo foro, né, se deveria ter sido julgado no STF ou não, porque ele não é mais presidente, ou discutindo que a defesa acabou não tendo tempo, né, e isso, de alguma forma, foi um questionamento ali, né, ou de que a defesa acabou não tendo tido tempo, né, necessário, que de alguma forma isso foi um cerceamento do direito de defesa. E eu acho que até pode ter tido discussões, né, se o tamanho da pena foi adequado, não foi adequado. Eu concordo com você, Dé, eu acho que foi sim. Para mim, assim, né, muito pior do que ter alguém de direita ou alguém de esquerda ou qualquer coisa assim, ferir a democracia. Não vejo e concordo com você em nenhum lugar do mundo, nenhum regime político que seja melhor do que esse, por mais imperfeito que ele em alguns momentos possa ser. Então, concordo 1000%. E eu acho que também o Bolsonaro, ele realmente, assim, quando ele não passou a faixa, por exemplo, se ele tivesse passado a faixa, né, se ele tivesse, né, feito algumas coisas ali, ele teria, de alguma forma, conseguido, de uma forma talvez um pouco mais crível, se defender e falar que ele não tentou, ou que ele não estava envolvido, ou que não foi bem assim, né? Mas não só tinha um histórico dele muito tempo antes construindo tudo isso, questionando, né, assim, o STF, questionando um monte de coisa, colocando em dúvida o quanto o processo eleitoral era crível ou não, como depois ele não passou a faixa. Né? E houve uma interpretação interessante de que os ministros dele, né, obviamente os que não estavam diretamente envolvidos, mas os ministros dele, por exemplo, acabaram não sendo envolvidos porque eles fizeram a passagem da pasta, né, assim, que é uma prática do governo. E ele não passar a faixa, que é esta simbologia de você ganhou a eleição e o poder que me foi dado durante um determinado período, né, e existe uma coisa... Toda a nossa sociedade é feita em cima de histórias, como diz nosso maravilhoso Yuval Harari, e toda a nossa sociedade também tem um lado que é quase uma ficção, né? Porque é uma coisa que as pessoas acreditam, né? E tem essa crença. E esse negócio de que na democracia você tem o poder e você vai passar o poder para quem ganhar a eleição depois, né? Então isso é algo que é dado em confiança, e por isso que tem os poderes, e por isso que tem tudo isso. E acho que teve, não é algo simplesmente um mero detalhe. Ele não passar faixa foi onde ele acabou se encrencando muito mais,
e acho que é merecida e que vamos ver, né? Disseram que isso ainda ia ter consequências, né? O Marco Rubio ia falar, né? O que era. Então, acho que teve esse lance todo também envolvendo os Estados Unidos. Vamos ver o que vai acontecer. Concordo com você que hoje a coisa nos Estados Unidos está pegando fogo, né? Até o próprio Epstein, né? A história que ainda não morreu lá, tem muita coisa acontecendo para o Brasil. Você que falou isso na pauta, né? Que o Brasil voltou à sua insignificância. Espero que continue assim. Vamos ver se isso ainda vai continuar ou não. Mas acho que o Bolsonaro acabou por aqui. Pois é. Então, acho que é isso. Já passamos da nossa hora aqui, estamos levando os puxões de orelha do MIG, mas tinha mais assuntos para a gente falar, mas a gente não vai conseguir falar hoje, fica para a próxima. E voltamos na semana que vem. A gente não vai falar do Nepal, tá, gente? Então é isso, vocês vão ler sobre o que está acontecendo no Nepal, porque não vai caber na pauta, e como que está sendo essa relação entre a AI e os creators do YouTube. Mas é isso, né? Vamos deixar assim, só umas casquinhas, assim, né, para dar vontade para vocês, mas já deu. E semana que vem, na décima, vai continuar viajando, né, amiga? Então, talvez a gente nas próximas semanas grave depois do final de semana. A gente vai ter que romper um pouco essa tradição de sábado. A gente tem rompido, né? Ter os episódios, mas se não for no sábado, vai ser, sei lá, na segunda ou na terça, mas a gente vai achar um espacinho para gravar, né, Dé? Com certeza. Eu que sou bagunceira aqui da agenda, mas a gente não vai deixar ninguém na mão. Semana que vem a gente volta. Vai gravar domingo, mas eu juro por Deus, tava acabada domingo. Eu tava caneiro, não devia nem pra ligar o microfone, eu tava meio doente, sei lá. Então eu que perdi o ritmo, mas tudo bem, né? É importante a gente uma segurar na mão da outra, o MIG também na nossa, e a gente vai achando, né? Combinado. Então a gente volta a se falar semana que vem. Obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.